Fala galera, professor Samuca por aqui. Vamos resolver mais uma FUVEST 2017, questão 57, prova V. Uma questão aqui de referencial, tá? Então, um elevador sobe verticalmente com velocidade constante V0 e em um dado instante de tempo T0, um parafuso desprende-se do teto. O gráfico que melhor representa em função do tempo T, o módulo da velocidade V desse parafuso em relação ao chão do elevador é. Tem algumas coisas-chave aqui deste enunciado com as quais você precisa ficar atento, atenta, tá? Então, ó, um elevador sobe verticalmente com velocidade constante. Pessoal, enunciado falou velocidade constante, você já desconfia, porque quando o sistema está na velocidade constante, a condição dele é exatamente a mesma de um sistema que está parado, tá? Então, você precisa analisar a coisa desse ponto de vista. Então, dinamicamente falando, né, a condição é absolutamente a mesma, tá? Então, a velocidade constante é V0 e em um dado instante de tempo T, um parafuso, está lá subindo o elevador, um parafuso se desprende do teto. O gráfico que melhor representa em função do tempo o módulo, esta é uma outra palavra importante, tá? Que às vezes causa confusão. Lembra que o módulo é aquele valor que você coloca sem considerar sinal, tá? Ou melhor dizendo, você considera sempre o sinal negativo, tá? Então assim, ah não, mas eu tô confuso aqui, se a curvatura não devia ser para baixo, tá para cima, tal. Esquece, pessoal, ele tá te dando o número do valor absoluto. É o valor do módulo, tá? Então não tem aqui negativo, tá? ah, da velocidade V desse parafuso em relação ao chão do elevador. E esta aqui é a chave deste exercício, em relação ao chão do elevador, tá bom? Então, tudo que você for analisar, você tem que analisar em relação ao chão do elevador e não em relação a um observador que está fora dele. Os gráficos se referem ao movimento do parafuso antes que atinja o chão do elevador, tá? Então, ele está lá antes de atingir o chão do elevador. Primeiro ele está subindo junto com o elevador, se desprende de algum lugar, ele começa a cair, né? O gráfico está analisando esse processo antes dele atingir o chão. É isso que o Note e a Dot está te dizendo, né? Então, de maneira geral, pessoal, o que, que você tem que se preocupar aí, ou como é que você tem que imaginar essa situação, né? Você tem lá um elevador muito bem desenhado aqui, né? Com certeza é um elevador. E aí você tem um parafuso lá na ponta superior do elevador. Em um primeiro momento, o que está acontecendo é o seguinte: o elevador todinho está subindo junto com o parafuso, então a velocidade do parafuso é absolutamente a mesma do elevador. Isso significa que se você medir a distância do parafuso até o chão do elevador durante todo esse processo de subida, antes do parafuso soltar, a distância vai ser sempre a mesma. Então o tempo passa, a distância é sempre a mesma. Essa é a definição de uma coisa que está parada. Portanto, antes de se desprender, o parafuso está parado em relação ao chão do elevador. Isso significa que o valor da velocidade dele antes do desprendimento é zero. De novo, em relação ao chão do elevador. Não estou fazendo em relação ao solo, observador externo, tá? Em relação ao chão do elevador. Portanto, a velocidade do parafuso tem que ser nula. E aí, é importante você já ter essa noção, porque quando você olha para as alternativas, algumas estão te dando velocidade não nula. Então é importante já eliminar essas para você não perder tempo, né? Então vamos lá, ó. Vou deixar aqui. E essa A gente não pode considerar ela. Porque, ó, a velocidade aqui está dizendo que a velocidade do parafuso é igual a V0. Não, não é. A velocidade do parafuso é zero. Aí tem essa outra C, ó, também dizendo que a velocidade do parafuso é V0. Não é. Aí essas duas, né? A A e a C estão te dando uma velocidade inicial, antes do parafuso se desprender, que é diferente de zero. Então não pode ser. Eu vou eliminar mais uma aqui da nossa discussão, que é a B. E por que que a B não pode ser? Essa é uma análise legal de você fazer em alguns outros exercícios. Porque a mudança de velocidade está acontecendo de maneira instantânea. Isso não acontece, pessoal, na vida real, tá? Você tem um carro lá parado, 0 km por hora. E aí, instantaneamente, você pisca o olho, ele está a 100 km por hora. Se acontecer isso aí, quebrou o pescoço do motorista, né? Você esmagou o motorista, porque é uma aceleração
absurdamente grande, uma mudança de velocidade instantânea. Então, não pode acontecer isso. E o que que esse gráfico está dizendo para a gente? Ó, primeiro o parafuso está parado, né? Ele vem aqui, de repente, tum, virou lá para V0. É uma aceleração absurda, né? E mais, virou para V0 e depois continuou com velocidade constante. Então, não pode ser isso. Você tem que ter uma velocidade crescente nesse processo, né? Então, a aceleração vai ali agir na mudança de velocidade. Ah, no final poderia atingir uma velocidade constante? Neste caso, não. Mas eventualmente sim, dependendo do caso, né? Um paraquedista caindo lá poderia atingir uma velocidade constante? Poderia. Neste caso, não. Mas o problema aqui é a mudança de velocidade instantânea. Isso aí não vai acontecer nem com paraquedista, nem com parafuso, nem com nada que a gente conheça aqui no nosso dia a dia, tá? Objetos da mecânica. Tudo bem? Maravilha. Então a gente fica aí entre D e E. Vamos olhar o que o D tá falando. Ele tá falando assim, ó. Tá falando que, primeiro, né, a velocidade tá zero, a velocidade do parafuso em relação ao chão do elevador é zero. Num dado instante, no instante T0, que é exatamente o que ele informou aqui pra gente, ó, no instante T0 aconteceu alguma coisa, o parafuso soltou. Quando o parafuso soltou, ele começou a cair, ele começou a se direcionar para o chão do elevador. De que forma? Por conta de uma força que está puxando ele. A força que está puxando ele é a força gravitacional. E quando a força gravitacional age, e só ela age, desculpa pessoal, o comportamento do movimento é de acordo com a aceleração gravitacional, tá? Então, você vai ter um parafuso que vai começar a cair de forma acelerada, tá? Se é de forma acelerada, então você vai ter ali um aumento da velocidade, não é verdade? Tá. Aumento da velocidade você tem aqui nessa alternativa D? Tem. Só que você tem na alternativa E também. Então você tem aqui o instante T0, tem aumento da velocidade na alternativa D e tem aumento da velocidade na alternativa E. Qual é a diferença entre as duas? A diferença é que na alternativa D, o exercício o gráfico está te dizendo que a aceleração está mudando também. Então, a velocidade está aumentando? Tá. Por quê? Porque a linha do gráfico está indo para cima. Mas a aceleração também está mudando. Por quê? Porque a aceleração é resultado, né, quando a gente olha para o gráfico, é a inclinação do gráfico de velocidade. E nesse caso aqui, a inclinação está aumentando. Então, no comecinho aqui, ó, eu tenho esta inclinação. Aqui, eu já tenho uma inclinação que é maior. Então, a aceleração está ficando cada vez maior. Isso não pode acontecer, porque quem está agindo aí é a aceleração gravitacional. Essa distância, né, da altura do elevador não é suficiente para te dar uma mudança expressiva da aceleração, né? Porque, não, se eu estiver lá no espaço, então a aceleração gravitacional vai ser menor. É verdade, se você estiver lá no espaço, né, alguns quilômetros de distância, você vai sentir uma diferença nessa aceleração gravitacional. Mas a distância da altura de um elevador não é suficiente para justificar isso aqui. Na altura do elevador ali você considera constante a aceleração gravitacional, né? As proximidades da Terra. Então, o que a gente tem? A gente tem uma aceleração que será constante. A aceleração gravitacional vai ser constante. Se a aceleração gravitacional vai ser constante, então você tem que ter um gráfico de velocidade que mostre uma variação constante da velocidade. E mostrando a variação constante da velocidade, você tem isso aqui no gráfico E. E veja, pessoal, olha só, você também tem essa distância aqui, essa diferença. O V0 está aqui em cima, né? Então aqui, ó, o parafuso ainda nem atingiu o V0. Aqui, em algum momento, o parafuso passa por V0 e ele começa a ficar mais rápido. É verdade, né? Porque em algum momento o parafuso vai estar ali caindo e o elevador ainda está subindo. Então ele vai ter uma velocidade maior do que V0, tá? Então a alternativa correta é a alternativa E. Só para ficar bonitinho aqui, para ficar simétrico, né? Com os outros que a gente fez, eu vou colocar um X aqui para tirar a D também. A alternativa correta é a E.
Pessoal, você gostou desse vídeo? Gostou dessa resolução? A gente está preparando várias resoluções da FUVEST, mais anos anteriores para você ter referência, né? E de outros vestibulares também. Então, para você que está se preparando aí para o vestibular, clica aqui, dá um curtir nesse vídeo, salva, se inscreve no canal para a gente continuar nesse processo de produção e preparação de resoluções para te ajudar na preparação aí para o vestibular. Beleza? Valeu, pessoal, até a próxima!